Olá, pessoal, então vamos seguir aqui. Deixa eu só acessar os slides aqui novamente, para a gente continuar falando. Agora a gente vai iniciar ali o conteúdo acerca de liderança, que também tem muito a ver quando a gente fala, né, de processos de grupos e equipes, porque a liderança também faz toda a diferença dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, quando a gente fala liderança e poder nas organizações, nós temos uma citação ali de Spector, né, 2006, que é um autor citado ali no livro de apoio de vocês, onde ele traz ali que a liderança existe no sentido de dar uma direção, introduzir renovação e revitalização para o alcance dos resultados. Spector 2006 define ali a liderança como sendo uma atitude, o poder de influenciar pessoas. Eu acho muito interessante isso daqui, porque enquanto líderes, eles não precisam mandar, né? Porque ele acaba com o comportamento dele, com o exemplo dele, influenciando as pessoas a segui-lo. E aí tem um videozinho aqui bem interessante também, que eu sugiro que depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar assistindo, que é um modelo, né, de liderança carismática com aquele filme, A Fuga das Galinhas, né, da Ginger, que era uma líder ali carismática que contribuiu significativamente para que as galinhas conseguissem fugir. Tá? Interessante, depois, quem não assistiu o filme, até fica uma dica aí, né, se tiver um tempinho para isso. E aí, quando a gente fala de liderança, que é essa capacidade, né, de influenciar pessoas, no livro de vocês tem outras teorias de liderança, mas aqui eu apresentei duas, entre elas os líderes transacionais, que eles vão guiar e motivar os seus seguidores na decisão de metas que são estabelecidas. Geralmente, eles vão deixar claro quais são os papéis e as tarefas que as pessoas vão precisar cumprir, e aí, diante do cumprimento dessas tarefas, ele vai trazer ali, né, alguma forma de recompensa pelo esforço que essa pessoa teve, e ele vai fazer o quê? Controlar o comportamento dessas pessoas, baseado ali em regras, e, se for necessário, tomar ações que sejam corretivas diante de um comportamento que não era o esperado. Existem outros tipos de liderança, entre elas o citado aqui para vocês são os líderes transformacionais. Esses líderes aqui, como a citação ali do Soto, que é apresentado no material, ele traz a ideia de que eles vão proporcionar uma consideração individualizada e um estímulo intelectual. Esses líderes transformacionais, eles têm muito carisma, eles proporcionam uma visão e sentido para a missão, ou seja, eles deixam claro qual é a missão, qual é a visão dessa empresa, dessa organização. Eles vão inspirar essas pessoas para atingir os propósitos que são considerados importantes, né? Ele vai estimular as pessoas intelectualmente, ele vai promover a inteligência, a racionalidade, solução de problemas. Eles vão considerar as individualidades, como está ali no início do slide, com atenção pessoal, vai dar uma atenção para essa pessoa de forma individualizada, na forma de tratá-la, na capacitação e no aconselhamento individual. Por isso que é chamado de líder transformacional, porque ele contribui muito para o processo de transformação desse indivíduo, a partir do momento em que ele promove inteligência, racionalidade, ajuda essa pessoa na busca de soluções de problemas, trata ele de uma forma individualizada e particular. Ok, pessoal? E aí, quando a gente fala de liderança, a gente fala de grupos e equipes. Dentro de todo esse cenário aí das organizações, a gente também não queremos, mas a gente sabe que conflitos vão surgir, bem provável que surja, porque, como está ali no início do slide, os conflitos eles podem ser considerados um fator inevitável e no que diz respeito às interações pessoais. A partir do momento em que eu vou interagir com o outro, a partir do momento em que eu estou realmente mantendo um contato com outras pessoas, pode ser que isso gere algum tipo de conflito diante das interpretações, né, que o outro faz, diante das falhas no processo de comunicação. Então, pode surgir algum tipo de conflito. E aí a gente entende o conflito, quando uma das partes percebe uma incompatibilidade de interesses, surge o conflito, que vai gerar uma reação de uma das partes, e, por consequência, levará a uma forma de reação da outra parte. Então, um age, o outro reage, um reage, o outro reage também. Então, a reação, ela tanto pode ser positiva quanto negativa, devendo caminhar para uma forma de resolução, o que nem sempre ocorre. Então, houve um conflito, né? Um reagiu, o outro também reagiu, um agiu, o outro reagiu. Isso, se gerou algum tipo de conflito, sendo ele negativo, tem que se buscar uma resolução. E aí o que a gente tem aí de teoria, de conhecimento acerca da área, é que nem sempre esses conflitos são tratados, né? Os conflitos eles só vão aumentando e gerando distanciamento, gerando uma série de consequências. Isso não deveria ser assim.
Então, para se trabalhar os conflitos, para tentar trabalhar no processo de resolução do conflito, o Kevenato traz ali alguns passos, né, algumas fases para a gente entender e depois de que forma que a gente poderia trabalhar buscando aí resolver esses problemas. Então, o conflito com reação normal e sadia se compõe de 3 fases. Primeiro, a espera, é a fase em que se tenta localizar a via para algum tipo de ação, enquanto não se encontra uma solução. Então, vamos esperar, não sei o que fazer, vou esperar. Tensão, se houver demora para a reação ou solução, surge uma tensão e, obviamente, uma ansiedade pela possibilidade de frustração, tipo, surgiu um problema, estou tendo que esperar aqui para resolver isso, e bem provável que isso tanto vai gerar algum tipo de tensão e ansiedade. E a resolução, né, ela ocorre quando se consegue-se a solução do conflito e, consequentemente, alívio dessa tensão. Nascimento e Sayed, 2002, nos dão alguns direcionamentos para adequada administração de conflitos. Então, primeiro, criar uma atmosfera que seja uma atmosfera afetiva, no sentido de que vamos tentar resolver esse problema, vamos buscar resolver essa né, situação complicada aqui que foi gerada, esclarecer as percepções, no sentido, olha, eu entendi isso dessa maneira, de que forma você entendeu? Então, de que forma você percebeu essa situação? E focalizar aí, né, em necessidades individuais e compartilhadas, no sentido de que não foi legal para você, você percebeu dessa maneira, eu também percebi isso, a tua necessidade é essa, a minha é essa, vamos tentar resolver isso, ok, pessoal? Ainda continua sugerindo, construir um poder positivo e compartilhado, olhar para o futuro e aprender com o passado, acho isso daqui muito interessante, né? A gente tem que pensar naquela historinha lá do burro, do inteligente e do sábio. O burro nunca aprende, o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros do outro. E aí é legal a gente sempre pensar nisso, né? Olhar para o futuro e aprender com o passado. Seja inteligente, aprenda com seus erros, ou então seja sábio, aprenda com o erro do outro. Gerar opções de ganhos mútuos, ganho e você também ganha. Desenvolver passos para a ação a ser efetivada. Posso não ganhar nesse momento, tá, gente? Mas eu ganho em outro, abro mão agora e ganho depois. Isso tem que ser simétrico, isso tem que ter um equilíbrio. Desenvolver passos, né, para essa ação ser efetivada, estabelecer acordos de benefícios mútuos, que é isso que eu acabei de falar. E agora a gente vai entrar na unidade 5. A unidade 5 fala dos processos organizacionais, entre ele departamentalização, cultura, clima, diversidade, de que forma que as empresas trabalham dentro dessas questões. Iniciamos aqui, né, os processos organizacionais, já começamos a falar de departamentalização e cadeia de comando. Muito interessante, gente, eu acho que isso daqui faz toda a diferença. Quando nós chegamos numa organização e nós conseguimos enxergar nessa organização que ela tem uma organização, que ela tem um sistema ali que funciona, de departamentalização, que deixa claro para mim quais são as estruturas dentro dessa empresa. Vocês já devem ter ouvido falar, quem está inserido aí no contexto organizacional, de organograma. Com quem que responde a quem, né? Quem está presente ali nessa cadeia de comando. Então, o que a gente tem ali? As organizações utilizam diferentes modelos de departamentalização para organizar as suas estruturas, né, organizacionais, como a departamentalização geográfica, a departamentalização por produtos, a departamentalização funcional. Vocês têm cada um desses tipos de departamentalização apresentados de forma bem clara para vocês no livro de apoio. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode estar falando sobre isso na nossa live, tá, pessoal? Departamentalização geográfica seria deixar claro estabelecido para essa empresa, por exemplo, se ela tem filiais. Então, onde é a matriz e onde são as filiais que ela atende. Departamentalização por produto, quais são os produtos que essa empresa trabalha? Ela trabalha com que tipos de produto? Deixar isso claro para o cliente. E a funcional refere-se às funções mesmo. O organograma funcional dessa empresa no sentido de que tem uma diretoria, tem ali os supervisores, tem os coordenadores, tem os líderes e tem os colaboradores, lá no chão de fábrica, por exemplo, tá? Quem se submete a quem responde a quem. Então, a gente tem ali, para se ter uma organização das estruturas, né, para se ter uma organização das estruturas organizacionais, muitas vezes se recorre à cadeia de comando, que refere-se a uma linha única de autoridade, indo do topo até a escalão mais baixo da organização. Exemplo, se eu tiver um problema, a quem eu devo recorrer? Geralmente, a gente vai recorrer como se diz, superior imediato.
né? Você seria o subordinado e se recorreria ao seu superior imediato para tentar solucionar. Não deu certo com o seu superior, busca o superior do superior, assim por diante, ok? Isso reflete ali o modelo de cadeia de comando. Seguindo, então, gente, a gente entra em outro assunto que eu acho extremamente importante, que é a cultura organizacional. Cultura organizacional, ela impacta o comportamento, ela impacta no desempenho das pessoas dentro dessa empresa? Com certeza, gente. Então, o Shen, pude ali o material do Carvalho, 2008, ele traz um seguinte conceito para a cultura. A cultura organizacional, ela é um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Então, Shen traz essa definição para a cultura organizacional. E quando a gente fala em cultura, basicamente eu vou pegar as duas últimas linhas aqui desse slide, ó. É a forma como os colaboradores, as pessoas que fazem parte desse ambiente, entendem ali, elas percebem, elas pensam, elas sentem. A cultura vai refletir isso, de que forma que as pessoas interagem dentro dessa empresa, baseado naquilo que já foi vivenciado, que foi descoberto, que foi inventado, ou que se desenvolveu, e as pessoas aprenderam a lidar com aquele sistema, certo? E, obviamente, vai definir, né, a identidade dessa empresa. Aí, outro tópico extremamente importante também, gente, que diz respeito aí ao clima organizacional. O clima, ele vai se referir às percepções que são comuns, que os funcionários de uma organização têm com relação à empresa e o ambiente de trabalho. É muito interessante a gente pensar em clima, porque é bem comum, às vezes, vocês fazerem algumas reuniões, né, algumas avaliações da empresa para definir qual é o clima dessa empresa. Então, essas percepções que são comuns ali aos funcionários, eles vão realmente apresentar o clima dessa organização. Ele vai deixar claro, olha, a organização pensa assim, a organização age dessa maneira, e isso vai ser refletido num questionário, por exemplo, de pesquisa de clima organizacional. O clima, geralmente, eu falo isso, né, quando trabalho com as pessoas informando acerca de clima, é que clima organizacional, eu acho interessante a empresa buscar entender qual é a percepção dos seus colaboradores, desde que ela queira intervir em alguma coisa que ela identifique ali como sendo, né, um fator negativo para os colaboradores. Caso ela não queira mexer, não queira, né, mudar em nada, então nem busque entender. Porque quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa de clima, as pessoas vão apresentar as percepções dela acerca de liderança, acerca de estrutura organizacional, acerca de benefícios que essa empresa apresenta, e caso a empresa identifique, por exemplo, os benefícios são poucos, os colaboradores apresentam essa ideia e é o que eles percebem. E se você não está a fim de aumentar os benefícios, então você vai ter que ter uma forma muito clara de se comunicar com seus colaboradores para deixar claro isso para eles, e principalmente dar o retorno acerca do que foi, né, identificado ali na pesquisa de clima. Porque senão, uma vez que a empresa adota uma postura de só aplicar para saber o que as pessoas pensam, mas não dá nenhum respaldo, nenhum feedback disso, acaba entrando num processo de descredibilidade. As pessoas não vão acreditar muito que alguma coisa vai mudar se talvez a empresa resolver fazer uma pesquisa de clima novamente. Certo, pessoal? E seguindo ali, a gente vai falar acerca das organizações que aprendem. Para a Lacombe 2005, as organizações que aprendem são aquelas que têm a capacidade para criar, adquirir e transferir conhecimento, bem como para modificar o seu comportamento para refletir novos comportamentos. Outro assunto aí que a gente fala também nesse material é sobre a diversidade organizacional. Esse é um conceito que vem sendo trabalhado aí, né, por volta da década de 90, onde estudiosos e empresários começaram a discutir a ideia de que seria possível tirar proveito das diferenças para conseguir o melhor dos colaboradores. O Robin, Judige e Sobral, 2010, eles falam que a diversidade organizacional para que ela possa acontecer, então a gente teria que pensar numa gestão eficaz da diversidade, porque essa gestão eficaz dessa diversidade vai aumentar o acesso que a organização tem à maior variedade possível de habilidades, de competências e ideias. Então, quando a gente fala de diversidade, realmente
valorizar as diferenças, né, e tirar proveitos delas. O que a gente percebe é que muitas vezes, dentro de organizações, elas querem contratar pessoas que pensem exatamente de acordo com o que a cultura coloca. E trabalhar com equipes homogêneas. Então, a ideia de diversidade vem trazendo esse conceito, trabalhar com equipes que são heterogêneas, pessoas de classes sociais, de idades, de gêneros, né, totalmente diferentes, culturas diferentes, porque quanto maior diversidade eu tiver dentro dessa equipe de trabalho, dentro dessa organização, maior vai ser a geração de novas ideias, e maior vai ser as habilidades e as competências que essas pessoas vão apresentar, porque elas vêm de contextos diferentes. É interessante a gente pensar sobre isso, quando a gente falou até da administração de conflito. Às vezes as pessoas dizem, mas trabalhar com pessoas muito diferentes pode gerar muito conflito. Sim, mas o conflito desestabiliza, né? O conflito acredita-se que está tudo bem, daí surge um conflito, opa, teremos que parar, pensar em uma nova forma de resolver isso. Então, o conflito nem sempre é negativo. A gente tem que trazer a ideia de que o conflito também pode ajudar a gente na solução de novas ideias para aquele problema, certo, pessoal? Outra questão ali que traz, né, a diversidade, talvez é pensar na mudança. A mudança organizacional se faz necessária? Com toda certeza, né? Que se a gente pensar nas mudanças aceleradas aí que o nosso mundo está passando, até mesmo nesse momento de pandemia, né, isso vai transformar, obviamente, as organizações e todas as formas de relações sociais. No contexto de trabalho, as mudanças vão exigir aí adaptações dos trabalhadores, levando as empresas a constatação de que flexibilidade e capacidade de ajustamento são cruciais. Não precisa falar muito sobre isso, né, gente? Eu acredito que no momento como esse, nós estamos entendendo que precisamos ser flexíveis e precisamos nos ajustar aí, né? Isso é extremamente necessário. Ainda, a gente tem ali, ó, quando as mudanças envolvem o ambiente organizacional e o trabalho de várias pessoas e se pretende alcançar resultados específicos, precisamos realizar as chamadas mudanças planejadas. E aí, com os objetivos de melhorar a capacidade da organização de se adaptar às mudanças em seu ambiente e mudar o comportamento dos funcionários. Ou seja, a mudança, principalmente no contexto de trabalho, não dá também para chegar e falar, opa, amanhã, até ontem a gente fez assim, a partir de amanhã nós vamos fazer assim. Dá para fazer, mas é óbvio que vai encontrar resistência, como a gente viu num momento como esse, né? Tem uma colega que é RH de uma rede de supermercados e ela comentou lá que vários colaboradores pediram demissão porque, por mais que a unidade, obviamente, está tomando uma série de cuidados, acerca, né, dentro daquilo que é proposto aí pela Organização Mundial de Saúde para evitar a contaminação, né, que os funcionários adoeçam por conta da Covid, mas muitos falaram, não vou trabalhar, e se desligaram. Então, realmente, a gente vê que, às vezes, essa questão de adaptabilidade, essas mudanças que são inerentes, que agora foi pego todo mundo de surpresa, não teve tempo de se adaptar. E a gente sabe que, às vezes, nem todo mundo vai estar preparado para isso, tá, pessoal? E óbvio que aí a gente volta naquilo que a gente falou na unidade passada, não na unidade 4, na unidade 3, sobre a saúde mental do trabalhador. Óbvio que muitas pessoas estão tendo aí algumas consequências na sua saúde. Tendo dito isso, gente, a gente encerra nossa unidade 5. Fica aqui uma sugestão de livro para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esses aspectos da mudança. O livro é Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Nossa, uma sugestão de leitura muito bacana para que vocês possam aí conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Um grande abraço, muito bom poder contribuir com o aprendizado de vocês, o conhecimento de vocês, e a gente se encontra na nossa live. Até lá, abraço para todos. Tchau, tchau.